Boa noite, Dorival. Tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Já em fim de temporada, hoje o último jogo como visitante, a gente pode tirar algumas conclusões da equipe. E os jovens garotos que você tem botado para campo, às vezes tem dado uma resposta boa. Queria que você fizesse uma análise desses jovens, principalmente o Verton, e se eles podem ser aproveitados com mais frequência na próxima temporada. Obrigado, professor. Eu acho que é uma situação natural, né? Para que você alcance uma mobilização por completo, e a gente entende que a grande maioria dos profissionais, quando você chega no momento de decisão, de definição de campeonato, emocionalmente a equipe vai até o seu limite, depois tem uma caída muito brusca, isso daí todos nós que jogamos entendemos. Não é fácil você manter acesa, né? Essa equipe a todo momento, e essa garotada está chegando com muita vontade, muita gana. Eu acho que isso é importante. Mais uma vez é reflexo dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos dentro do clube, e com calma, com paciência, a gente vai lançando aos poucos, dando oportunidade aos poucos. Os garotos vão entrando, vão começando a conhecer as dificuldades, reconhecendo problemas que devam enfrentar aí pela frente, que busquem um amadurecimento rápido. Nós temos que ter muita paciência com tudo isso, porque é um trabalho moroso, né? Até porque esses meninos aí estão no primeiro ano de juniores ainda. Então, muita paciência, calma e a sequência de trabalho para que eles mesmos cada um vão buscando e encontrando os seus espaços. Dorival, boa noite. É natural que, mesmo que a temporada ainda tenha um jogo pela frente, né, e até antes dessa partida 2 jogos pela frente, o Flamengo já começa a pensar sobre 2023, sobre possíveis chegadas de jogadores e até a renovação de alguns atletas. Queria te perguntar sobre 2 atletas, um que aparentemente está em negociações com o Flamengo, que é o Gerson, jogador que foi multicampeão, que pode voltar ao clube. O que você acha desse atleta, como ele poderia entrar nesse time caso mesmo acerte com o Flamengo? E o outro é o Rodinei, que terminou a temporada muito bem. Hoje a gente ouviu os torcedores aí mais uma vez pedindo para ele ficar, e ele atribuiu muito o fim de temporada dele positivo à sua chegada, né? Ao trabalho que você fez com ele também. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouco se você gostaria que ele renovasse, ficasse mais algumas temporadas ou uma temporada com o Flamengo. Olha, é um fato natural, às vezes, entradas e saídas, né, num clube, ainda mais num clube do quadro do Flamengo. O Gerson é um jogador que todos conhecem, todos sabem do seu potencial. Agora, nós temos que ter também a paciência para aguardarmos tudo aquilo que deva acontecer. Muita coisa foi ventilada nesses últimos dias. Vários nomes foram debatidos, principalmente externamente. Internamente, nós estamos procurando caminhar como sempre fizemos, passo a passo, conversando sempre, não nos aventurando em situação nenhuma. Eu acho que todo grande jogador, ele interessa aos grandes clubes do futebol brasileiro. Isso daí é um fato. O Rodney que está aqui fez sim uma brilhante campanha, foi um dos grandes jogadores na sua posição ao longo do ano. Eu acho que isso é importante. Fico feliz de ter auxiliado, ajudado a que ele chegasse a um momento como esse, e vamos aguardar tudo. Eu acho que as definições começarão a acontecer a partir do final da temporada. Ainda teremos aí mais 3, 4 dias. Depois sim, aí com certeza a diretoria saberá tomar as posições e as atitudes necessárias para que possamos buscar alguns nomes no mercado e ao mesmo tempo a manutenção de boa parte do nosso elenco. Dorival, aqui, Gustavo. Muito se falou ao longo desses últimos dias que seus representantes teriam chegado no Rio de Janeiro para conversar com o Flamengo. Como é que está a tua situação? E você vem participando das reuniões de planejamento e reformulação do elenco com o Marcos Braz e com o Bruno Spindler? Nós não fizemos nenhuma reunião debatendo esse tipo de assunto. Reformulação, não, nada. Conversas depois do final do campeonato. Se acontecerem, será depois do final do campeonato. Depois do último jogo de sábado. Aí sim, eu acho que é
posição correta do Flamengo e uma posição correta nossa, aguardar esse período de uma maneira natural, até porque eu tenho contrato até o final do ano. Então, não tem por que precipitarmos qualquer situação. Acho que tudo tem o seu tempo e a diretoria vai saber avaliar de uma maneira bem tranquila e equilibrada quanto a essa situação. No mais, assim, eu acho que todas as reuniões que fazemos, elas são apenas uma sequência daquilo que vinha sendo feito. São reuniões de trabalho, reuniões em que sempre corrijamos um assunto ou outro interno que vem acontecendo, mas assim, com assuntos específicos para o ano seguinte ainda pouco debatemos. Algumas coisas estão sendo ainda mais ou menos desenhadas para que possamos ao final da temporada aí sim termos definições rápidas e precisas. Então estamos tentando amadurecer todas as condições possíveis, inclusive de calendário, para que tenhamos já posições definidas a partir do momento que saímos de férias e que os próprios jogadores saiam de férias, conhecendo tudo aquilo que vai acontecer no ano seguinte. Dorival, boa noite. Sobre o Felipe Luiz, ele disse que só vai deixar o Flamengo depois que achar um substituto. E o Ayrton Lucas, apesar de ter chego há pouco tempo no Flamengo, ele tem dado conta do recado. Acha que ele tem aprendido com o Felipe e pode fazer essa substituição no futuro, que talvez esteja próximo? Olha, o Ayrton é um jogador de excelente nível, que vem evoluindo em muitos aspectos, vem crescendo a cada rodada. Felipe é um jogador que eu conheço desde 16 anos, praticamente iniciando no Figueirense na época que éramos ali, que éramos treinador da equipe. E eu acho que as qualidades do Felipe todos nós conhecemos, né? É um jogador que será, com certeza, ainda muito importante para o grupo, para o elenco. Temos aí o Ayrton também chegando muito forte. Eu acho que a composição do nosso grupo ela é muito boa. Lógico, um ajuste ou outro será necessário para o ano seguinte. Mas o Flamengo tem uma excelente equipe que, quando toda ela reunida e principalmente focada, objetivando algum tipo de campeonato, é natural que ela se torne muito forte, competitiva e uma equipe sempre disposta a buscar grandes resultados. Dorival, boa noite. Apesar da conquista de 2 grandes títulos, parte da torcida tem ficado descontente com esse retrospecto recente e os 3 últimos insucessos do Flamengo no Brasileirão. O que dizer a esse torcedor que está insatisfeito, que talvez esperasse um pouco mais do Flamengo nessa reta final de temporada? Ele tem razão. Em relação a resultados, ele tem razão. Agora, é impossível uma mobilização depois do nível de exigência, principalmente emocional, que nós tivemos ao final dessa temporada. Foram decisões em cima de decisões. Quem não entender isso, infelizmente, eu não posso fazer nada, porque é um fato muito claro e natural. Tanto é que tem jogadores que até agora estão buscando uma recuperação, não é uma recuperação só física, não. A recuperação principal é emocional. Então, quando acontecem, às vezes, momentos em que nós vimos na partida de hoje, da falta de concentração de um lance e de outro, é nesse sentido que nós falamos. Então, para todo mundo foi muito pesado, porque as pessoas acham que a decisão foram apenas os 3 jogos finais. Mas nós vimos decidindo fases a todo momento, nos recuperando dentro do Campeonato Brasileiro. Então, não pensem vocês assim que foram momentos naturais de uma equipe. Não, em sentido nenhum. O nível de exigência, as dificuldades que nós tivemos e principalmente o desgaste que esse grupo teve, não foram pouca coisa. Para aqueles que quiserem entender, ótimo. Para aqueles que se sintam desgostosos, eu sinto muito. Mas nós estamos continuando fazendo o nosso melhor e tentando tirar o máximo de cada atleta e eles, com certeza, entregando o máximo que podem. Porque, sinceramente, após o jogo do sábado passado,
nós tínhamos que fechar as portas para aquele momento, pelas dificuldades e pelos problemas que nós tivemos e pelo desgaste, principalmente, que foram todas essas rodadas finais de competições. Por isso que às vezes a gente pede à CBF que não deixem acumular situações como essa, que possamos ter definições de torneios e Copas no primeiro e também no segundo semestre, porque ela penaliza consideravelmente quem chega em todos esses momentos para decidir e principalmente as equipes que cheguem desgastadas ao extremo, porque decisões de competições, principalmente competições mata-mata, são muito diferentes de competições, por exemplo, de longevidade, como nós estamos vendo aí o Campeonato Brasileiro. O nível de desgaste é completamente diferente. Então, eu acho que é apenas uma explicação, entendendo que eu também queria fazer os melhores resultados possíveis, mas, olha, eu seria insensível se tivesse que cobrar alguma coisa dessa equipe, pela situação, por tudo que passamos e principalmente pela forma como nos entregamos para que pudéssemos dar ao nosso torcedor esses 2 campeonatos. Não foram fáceis, sinto muito se não estão contentes com os 3 últimos resultados. É impossível cobrir todas as possibilidades dentro de competições tão desgastantes como as que nós temos aqui no país. Dorival, nessa linha de raciocínio, a chance é mínima assim, de ter mais titulares para o jogo de despedida da temporada. Essa é uma questão, né? Porque hoje foram 2, né? O João e o Rodinei. Provavelmente nós tenhamos 2 jogadores, provavelmente, porque nós temos jogadores entregues ao departamento médico também, além daqueles que estão treinando à parte para que possam se apresentar às suas seleções. Esses não, nós não contaríamos, mas pode ser que para o jogo de sábado nós tenhamos pelo menos aí mais 2 jogadores. E para domingo só a importância da festa, né? A festa domingo, né? De ter essa realização, porque não foi possível. Né? Eu acho que isso daí é mais do que um prêmio ao nosso torcedor, que às vezes tira dinheiro de onde não tem para poder comparecer ao Maracanã e proporcionar os espetáculos que proporcionou ao longo de toda a temporada. Eu acho que esses são aqueles que realmente merecem terem uma confraternização e serem apresentados aos troféus que tanto nos ajudaram aí a buscarmos. Para eles, sim, eu acho que essa festa será maravilhosa. E eu não tenho dúvidas que é um momento de se extravasar, porque é o momento final de um ano que foi um ano trabalhoso, de recuperação, onde nós vivemos todos os sentimentos possíveis que envolvem o futebol, que envolvem uma equipe, que envolvem um atleta ao longo de uma temporada. E eu acho que mais do que ninguém, por isso que eu falei na pergunta anterior, esses jogadores se entregaram de tal maneira que o desgaste foi absurdo. As pessoas às vezes não entendem isso, naturalmente querem que tanto quartas quanto domingos nós estejamos sempre dando e proporcionando o nosso melhor. Nós fazemos isso, mas nem sempre a entrega é aquilo que todos desejam. A última. Dorival, boa noite, tudo bem? 2 jogadores do seu grupo ficaram de fora da lista da Copa do Mundo, né? Um até um pouco, e foram sentidas, né, por alguns torcedores, um até um pouco mais pelo folclore, embora tenha feito uma grande temporada, que é o Rodinei, e aí justamente na posição dele teve a convocação mais comentada, né, do Tite, e o outro é o Gabigol, né, que talvez até o último momento alguns torcedores esperavam ainda que ele fosse chamado. Você que acompanhou esses 2 jogadores durante essa temporada, acha que eles mereciam disputar a Copa, estar no Mundial? Olha, merecimento, eu acho que eles tiveram merecimento para estarem brigando por uma vaga. É natural que o Tite e a sua comissão avaliaram o máximo possível. É um momento em que o treinador ele tem que contar com aqueles jogadores que, naturalmente, ele queira contar e ele confie que estejam tentando entregar o seu melhor. Eu penso dessa forma, e temos que respeitar toda e qualquer decisão tomada. Eu acho que a expectativa ela existia, acabou não acontecendo, nem por isso nós devamos aqui ficar debatendo
se certo ou errado. Eu acho que continuam-se os trabalhos, eles buscando os seus espaços e, de repente, daqui a pouco, possam vir a ter uma oportunidade. O futebol é muito dinâmico, é muito rápido, são muito rápidas as alterações, as mudanças, e, de repente, quem sabe ainda possamos ver, não só os dois, mas talvez uma surpresa aí até o final dessa fase de treinamentos, o que já aconteceu com frequência e que pode voltar a acontecer de repente, pelo dinamismo que é. Mas eu acho que eles tiveram campanhas que naturalmente chamaram a atenção de todos, inclusive da própria comissão, que eu não tenho dúvidas que os observou ao longo de um determinado período.